Amém e amém. Glória a Deus. Amém. 1 Coríntios, capítulo de número 15, os irmãos já encontraram? Amém. Eu vou ler aqui por enquanto só um versículo, que é o versículo de número 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos ler todos juntos? É um versículo só? Vamos lá? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mais uma vez, Senhor, eu oro, colocando, Senhor, todos estes que leram a sua palavra, Pai, para que eles possam compreender aquilo que leram, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Semana passada, eu preguei aqui à noite sobre realidades espirituais que os cristãos, eles tendem a esconder, a negar nas suas vidas. Falei sobre o céu, falei sobre o inferno, falei sobre salvação, sobre condenação, a justiça de Deus, falei sobre a morte, todas essas realidades, coisas que são reais, mas que muitos cristãos vivem como se elas não existissem. E eu preguei isso ontem, e hoje eu vou dar um prosseguimento nessa mensagem, falando sobre o desprezo às realidades espirituais, o que pode acontecer com a vida daqueles que desprezam estas realidades espirituais. Pastor, você pode me perguntar por que o senhor está pregando sobre as realidades espirituais? Porque são realidades, é real, não é história. E nós fomos chamados para falar aquilo que é real. Nós fomos chamados para viver o que é real, para viver uma realidade que nossos olhos não veem, que nossas mãos não apalpam, mas que continua sendo real. A fé é assim. A fé, ela tem esse componente do invisível. Nós cremos naquele que nós não vemos, nós entregamos a nossa vida àquele que nós não vemos, mas que nós confiamos. Isso é fé. Nós não agimos pelo que vemos, mas agimos pelo que conhecemos. E essas realidades, elas estão sendo muito desprezadas pela igreja cristã e pelos cristãos. E Deus tem incomodado o meu coração a estar trazendo essas realidades para a igreja. Então hoje nós vamos falar aqui sobre uma realidade que se vive hoje com muita força dentro da igreja cristã, que é querer viver um cristianismo puramente pelo plano terreno. Ou seja, o foco desses cristãos aqui é um foco puramente terreno. Eles entregaram as suas vidas a Jesus, conhecem até certo ponto Jesus, mas eles querem receber de Deus as coisas aqui na terra. Não lhe passa na cabeça ir morar a eternidade com o Senhor Jesus. Ah não, pastor, o senhor não vai falar comigo hoje então, porque me passa pela cabeça sim, ir morar no céu. Mas passar pela nossa cabeça, isso não quer dizer que nós estejamos vivendo isso. Isso pode ser uma simples lembrança. Isso pode ser uma vaga lembrança de que há céu. Mas nós, como cristãos, nós precisamos ter uma ardente expectativa de ir para o céu. O que tem que nos mover a continuarmos vivendo uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus, é a realidade da vida eterna, é a realidade do céu. Porque quando nós olhamos ali, aqueles que vão entrar no céu, são aqueles que têm mãos limpas e coração puro, aqueles que vão entrar no céu. E Deus tem ministrado ao meu coração que o padrão celestial para entrar no céu é um padrão muito elevadíssimo, muito elevadíssimo. Não é brincadeira, é uma coisa muito elevada, o que Deus requer de cada um de nós.
E Ele, para que nós tenhamos a possibilidade de alcançarmos este padrão elevadíssimo de moralidade, de ética, de justiça, de santidade, nós precisamos viver ardentemente um relacionamento de profundo amor e profunda paixão por Jesus, pelo Espírito e pelo Pai. Não é nós sabermos que existe somente o céu, nós temos que querer o céu. Nós temos que querer ardentemente o céu. E aí muitas pessoas estão então tendo um conhecimento de Jesus, tendo um conhecimento do céu, mas efetivamente não entrarão no céu, porque não querem o céu. O que querem de Cristo é aqui na terra. E existem muitas pessoas assim. Eu vou citar aqui 2 versículos. Um que a gente sempre cita, que está em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, quando Jesus estava fazendo o sermão do monte. Você pode abrir aí se quiser, lá em Mateus 7, 22 e 23, eu só não vou dar tempo para você achar na sua Bíblia, então, você exercite em casa a ordem dos livros, leia bastante a palavra de Deus, porque daí na hora que a gente fala, você já abre ali, né? Agora, se quiser também no aplicativo do celular, é mais rápido ainda, né? Mateus 7, 22 e 23 diz assim, olha só, mais uma vez uma visão do céu, uma antecipação da eternidade, como eu disse semana passada. Muitos naquele dia, que dia? Do julgamento, me dirão assim, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E no teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ou seja, nós estamos vendo uma conversa aqui, lá na eternidade, lá no céu, entre Jesus e pessoas que conheciam Jesus e que o chamaram de Senhor, não é? Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor. A palavra Senhor é um reconhecimento de que Jesus é Deus e de que é o seu dono. Então nós estamos vendo aqui cristãos chegando e se apresentando diante do Senhor, porque a palavra de Deus diz que há uma multidão, multidões de multidões, que se apresentarão diante do Cordeiro Imaculado do Senhor, de Jesus, que hoje é o nosso advogado, mas nesse dia será o nosso juiz, será juiz, e falarão, olha Senhor, lembra quando profetizamos em teu nome? Lembra quando expulsamos demônios em teu nome? E no teu nome nós fizemos muitas maravilhas? Ou seja, trazendo, parece que um cesto, cheio de frutos para o reino de Deus, nas mãos apresentando milagres, apresentando exorcismos, né? Quem gosta de falar assim são os católicos, libertações, apresentando maravilhas e milagres ao Senhor, e Jesus vai falar, agora cale-se diante da terra, porque o Senhor falará, e então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque vocês praticaram a iniquidade. Muitas pessoas pensam que vão apresentar coisas que fizeram na terra, e isso é o ingresso para o céu. Aqui Jesus falava do caráter deles, não do que estava nas mãos deles. Eu nunca vos conheci, porque vocês são iníquos. E quem é o iníquo? O iníquo é aquele que o peso do pecado já não lhe afeta mais. Não tem mais vergonha de pecar, esse é o iníquo. Ele perdeu o temor de Deus, ele é aquele cristão que vive assim, dá nada não, podemos fazer que não dá nada não, né? Mas estou aí fazendo maravilhas, profetizando, oi, xalá, no Senhor, né? E aí se apresenta com aquele coração sujo, né? Diante do Senhor, ele fala assim, eu não vos conheço. E por que não conhece? Por que será que Jesus não os conhece? Sendo que eles
reconheceram Jesus como Senhor e fizeram grandes coisas. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 8,3, há ali a resposta. Por que Jesus não os conhece? E eu vou esperar agora você encontrar 1 Coríntios 8, versículo número 3. E vou dar 3 segundos, agora 2, agora 1, vou ler. 1 Coríntios 8, 3 diz aqui, por que Jesus não os conhece? Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Por que Jesus não conhece eles? Porque eles não amam a Deus. Eles amam o poder de Deus. Eles amam as benéfices de Deus, os benefícios de Deus. Eles amam as bênçãos de Deus, mas não amam o Senhor. Mas aquele que ama a Deus, este é conhecido por Deus. O que vai fazer a diferença lá é o amor que nós temos por Deus. Quem ama a Deus, conhece o coração de Deus. Quando você casou, nós vimos André e o Ney, casaram 14 anos atrás no civil, hoje no religioso. Um conhece o coração do outro. E a gente vai conhecendo o coração do outro. É duro quando se pensa que conhece. Duro. Isso é terrível, né? Isso é uma traição terrível. Mas, pessoas então, que amam a Deus, conhecem o coração de Deus. E porque amam e conhecem o coração de Deus, vivem querendo agradar a Deus. E não agradar a si próprios. Porque o perfil desses cristãos que vão se apresentar lá no céu é um perfil de cristãos egocêntricos. Olha só, porque a gente tem que se atentar no que as pessoas falam, porque a palavra de Deus diz que a boca fala, que o coração está cheio. Olha só o que eles falam: nós não profetizamos, nós, em teu nome? Em teu nome, nós não expulsamos demônios? Em teu nome, nós não fizemos muitas maravilhas? Eles nunca destronaram o eu, nunca colocaram Jesus no centro das suas vidas. Era o nós, era o eu que ia à frente. Sou eu sou profeta, eu sou poderoso, eu só usei o teu nome. Há uma passagem em Atos que fala que 7 filhos de um sumo sacerdote chamado Seva, na hora que viram Paulo expulsando demônios em nome de Jesus, eles também expulsavam demônios, mas não em nome de Jesus, sei lá em nome de quem. Mas diz que quando eles viram, gostaram do negócio e quiseram usar como um pirlim-pim-pim gospel, evangélico. E aí chegaram para um camarada com uma legião de demônio, em nome de Jesus, em nome de Paulo e do Jesus que ele serve, nós te expulsamos desse homem. E aí ele chegou, os demônios falaram assim: olha, falando através do homem, nós conhecemos Jesus, e conhecemos a Paulo também, mas vocês nós não conhecemos. Vem cá que vocês vão apanhar agora. E levaram um couro, roupa rasgada, fugir pelado, apanharam até, né? Por quê? Usando o nome de Jesus desautorizados, né? Ou seja, muitos não amam a Jesus. E esse viver no cristianismo sem amar a Jesus é o grande desprezo por uma realidade espiritual. A maior realidade espiritual que existe é o amor de Deus. Porque foi pelo amor de Deus, pelos homens, que Ele entregou Jesus Cristo para morrer pelos pecadores. O maior desprezo a Deus é não amá-lo, é usá-lo. E aonde isso vai dar? Aonde isso vai dar? Eu vou usar aqui como personagem para estar
elaborando o pensamento a qual Deus colocou no meu coração, um personagem muito conhecido chamado Esaú, cabeludo. Esaú quer dizer cabeludo, não é você, Esaú, o cabeludo, porque ele nasceu todo cabeludo, não é? Irmão de Jacó, irmão gêmeo de Jacó. Você pode ir lá para Gênesis, capítulo 25. Esaú foi um homem que ele desprezou as realidades espirituais do Senhor, porque ele não amava Deus. Então, eu comecei a dizer aqui sobre o desprezo pelas realidades espirituais, aonde pode te levar? Já falei semana passada de céu, inferno, morte, a palavra de Deus, 9 realidades espirituais trouxe na semana passada. E hoje estou falando aqui que o maior desprezo de todos eles é o amor a Deus, o amor de Deus nas nossas vidas. Aonde isso pode levar? Pode nos levar a começar a desprezar as outras realidades espirituais. Então a mensagem da semana passada que eu preguei, muitos cristãos negam as realidades espirituais porque não amam a Deus, porque amam às vezes a obra de Deus. Tem muita gente que ama a obra, mas não ama a Deus, ama fazer a obra do Senhor, tem pastores que amam pregar, mas não amam a Deus. Tem músicos e cantores que amam tocar e cantar, mas não amam a Deus. Amam a obra, mas não amam o dono da obra. Pensa nisso. Então, toda negação das realidades espirituais é porque não se ama a Deus. Tem pessoas, amados irmãos, que fazem muitas coisas sem amar a Deus. Esaú foi um deles. Então, aonde isso pode nos levar? A começar a desprezar as realidades espirituais. Esaú, ele prova isso quando ele despreza a sua primogenitura. Gênesis 25, 31 a 33. Gênesis 25, 31 a 33. Olha só a conversa de Jacó com Esaú. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E Jacó respondeu: eu estou a ponto de morrer, meu irmão. De que me aproveita o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito à primogenitura, de primogenitura a Jacó. Depois ele vai chorar lá, como nós pregamos aqui, né, irmão Francisco? Né? Que Jacó não enrolou Esaú, não. Jacó negociou com ele, e ele vendeu porque quis a primogenitura. E ele disse: o que me aproveita o direito de primogenitura? Estou a ponto de morrer, me dá logo esse prato de lentilha aí, primogenitura, quero nem saber dela, toma para você. O que era, ou melhor, o que é o direito de primogenitura? Que está sobre mim e sobre você. O que é o direito de primogenitura? Né? Primogênito significa aquele que irrompe a madre, o que nasce primeiro. A palavra significa isso, o que nasce primeiro, biologicamente falando, né? Mas primogenitura, bíblica falando, é aquele que foi consagrado ao Senhor, e foi consagrado ao Senhor para um serviço especial ao Senhor. Olha só o que diz em Êxodo 13, 1 e 2. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Números 8, 17. Todo primogênito em Israel, entre os homens ou entre os rebanhos, é meu. Eu os separei para mim quando feri todos os primogênitos no Egito. Vamos entender esse negócio aqui? Israel é o povo de Deus. Israel, o povo de Deus. Hoje, quem é o povo de Deus? Nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz aqui, no meio de Israel, que hoje somos nós, o Israel do Senhor, todo primeiro é meu. Todo primeiro é meu.
Eu separei para mim. E diz que ele separou quando ele feriu os primogênitos no Egito. O Egito significa o mundo. Quando que Deus feriu os primogênitos no Egito? Como que chamava isso? Como que chamou? Nós estamos quase para viver. Páscoa. Na instrução da Páscoa, na celebração da Páscoa. O que significa Páscoa? Pessach, no grego, no hebraico. Pesach, passagem. Páscoa significa passagem. Não é coelho nem chocolate. Mesmo sendo gostoso comer chocolate, hoje eu prefiro comer o coelho. Já comeu coelho? É bom demais. Põe ele na brasa para você ver que delícia, né? Já comeu cordeiro? É bom demais também. Põe ele na brasa para você ver. Ah, é bom demais. Muito bem. Pesach, Páscoa, passagem. O que significa essa passagem? Passagem da morte para a vida. Passagem da terra para Canaã celestial. Passagem do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Passagem. Quando Deus comprou uma passagem para mim e para você, através do sacrifício de Jesus, para nós irmos para o céu. No dia que você entregou a vida a Jesus, sabe o que aconteceu com você? Você foi separado para o Senhor, você é um primogênito do Senhor. Aleluia! E aqui diz em Hebreus 12, 22 e 23, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, à cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aleluia! Eu e você somos os primogênitos do Senhor, porque Ele nos comprou. E Esaú desprezou isso. Desprezou por quê? Porque não amava Deus. Este é o perigo de nós vivermos desprezando as realidades espirituais, a começar pelo amor de Deus. Nós não damos valor nenhum para a primogenitura do Senhor, que nós somos separados por Deus para trabalhar para Ele agora. É Ele nas nossas vidas. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê um irmão mais velho e um caçula. Ele só vê o irmão mais velho, Ele só vê o primogênito, o que rompeu a madre, o que foi ali considerado no céu, porque no céu só entrarão primogênitos. Aqueles que têm os seus espíritos aperfeiçoados, como a palavra do Senhor diz, que Jesus diz, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. São pessoas que aqui na terra entregaram a sua vida a Jesus Cristo, pela fé no Senhor Jesus Cristo, e permitem-se ser trabalhados por Jesus, para que nosso caráter seja transformado. Então, meu irmão, uns cestos e malas e um container, que nós possamos apresentar no céu para Deus, de que nós fizemos na terra, não vale nada, porque o que vale mesmo é amar a Deus. Muitas pessoas estão preocupadas em fazer e acontecer dentro da igreja, em fazer e acontecer dentro do reino de Deus, estão preocupadérrimas com isso, mas não querem amar a Deus, não querem conhecer o coração de Deus. E esse é o maior desprezo que pode se ter pelas realidades espirituais, que vai nos levar a desprezar todo o resto. Esaú assim desprezou por um prato de lentilhas. Nunca eu faria isso, pastor, por um prato de lentilha, mas entenda o que era o prato de lentilha. Era uma tentação para Esaú. Porque quem era Esaú? Esaú era caçador. Jacó, ele era de casa. Ele era pastor de ovelhas. Esaú era caçador. E ele um dia sai para a caça. E imagine você que caçar não é muito fácil, não é? Às vezes ficavam dias, acabavam os mantimentos, e Esaú chega de uma caça, quase morto, de fome, e Jacó tinha preparado um mingau de lentilha, uma sopa de lentilha. Já comeu sopa de lentilha? É? Bom, não é? É bom. E na hora que ele não gosta,
Está com fome, a gente come até o que não gosta, não é? Aí chega aquele pratão, é uma tentação. Ou seja, o prato de lentilhas só significa uma tentação àquilo que nós estamos fracos. E somos tentados todos os dias. Qual é o seu prato de lentilha? O sexo oposto? Qual é a sua tentação? O mesmo sexo? O homossexualismo? O sexo fora do casamento? A bebida? O álcool? A droga? Esse é teu prato de lentilha. Esse é teu prato de lentilha. Ou seja, Esaú sucumbiu a uma tentação. Por quê? Porque não amava Deus. Porque se amasse a Deus, ele falava assim: eu nunca vou colocar em perigo o meu relacionamento com Deus. Nunca. E nós cristãos que amamos a Deus, nós temos essa consciência, porque somos tentados todos os dias, nas nossas fraquezas. E Paulo entendia muito bem isso, e quando ele disse: quando sou fraco é que me torno forte, porque entendi que o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. É o quê? Ele colocava as fraquezas diante de Deus, para que Deus o fizesse forte naquilo. Ele não sucumbia às tentações. Ele colocava as tentações nas mãos de Deus e falava: me ajuda, eu não quero comer esse prato de lentilha. Porque eu te amo e não colocarei em risco o meu relacionamento contigo. Por que homens e mulheres adulteram? Porque não amam suas esposas e seus maridos. Porque se amassem, nunca colocariam em risco o relacionamento. Nunca. Amém ou não? Amém. Hã? É. Porque não amam seus filhos. Porque se amasse, nunca colocaria em risco a família. E esse é o problema hoje da igreja. A igreja, muitos não amam a Deus. E diz-se aqui em Mateus 7 que nós lemos, né? Muitos me dirão naquele dia. Muitos, e não são poucos. Se fosse poucos aqui, a gente poderia até falar: quem sabe eu escape. Mas são muitos, muitos, lá no céu. Quiçá a maioria, não sei, né? A estatística da Bíblia é 50%. Na parábola das 10 virgens, 5 entram, 5 não entram, 50%. Se hoje nós falamos em 25 milhões de cristãos no Brasil, só 12 milhões e meio entrarão. 12 milhões e meio é a população de São Paulo e Grande São Paulo. Mas o Brasil é muito maior do que São Paulo e Grande São Paulo. Seria só Deus arrebatar São Paulo e Grande São Paulo. Já pensou? Catastrófico. Por quê? Porque as pessoas não amam a Deus. Amam a obra, as bênçãos, mas não amam a Deus. Porque aquele que ama a Deus é conhecido por Deus. Então o desprezo ao amor de Deus vai começar um processo na vida dessas pessoas de começar a barganhar as realidades espirituais, a barganhar as verdades que são reais, que não se veem. Isso é um perigo, não é verdade? Esaú vendeu a sua consagração ao Senhor pela fome que ele estava tendo. E depois que matou a fome, e durou quanto? Quanto que dura um camarada com fome para comer um pratinho de sopa? Um minuto, buchão cheio. Aí ele vai ver a besteira que fez. Às vezes, 30 minutos na cama de outra, 30 minutos na cama do outro. Aí ele vai ver a besteira que fez. Só que aí já abraçou o capeta. Diz, lá em Hebreus, que aí Esaú, com lágrimas dos olhos, chorando, não conseguiu mais entrar no Senhor. Porque lá também diz que alguns é impossível de se arrependerem, porque eles estariam crucificando Jesus outra vez, porque são iníquos,
porque o pecado não pesa-lhe mais. Não chegue nesse ponto. Reflita na sua vida. E eu disse na semana passada, eu quero que você saia com medo daqui. Eu conheço, não pessoalmente, de nome, um pastor, que ele é ali da região, se eu não me engano, do Jardim Ieda. Eu não sei de que igreja que ele é. Ele se chama Pastor Furioso. É o nome dele. É o sobrenome dele, não sei o nome. Todo mundo chama ele de Pastor Furioso, Furioso. Aí eu perguntei um dia para a mocinha do caixa, por que Furioso? Não, é o nome dele. Ele é um doce de pessoa, mas é furioso, né? Eu queria que vocês me conhecessem, já a partir de ontem para hoje, né, de pastor que dá medo. Porque eu queria mesmo que você saísse com medo daqui. Com medo de não entrar no céu. Com medo de não entrar no céu. Eu tenho esse medo. O Espírito de Deus testifica ao meu coração que eu sou filho de Deus. Mas eu tenho medo de não entrar no céu. Eu quero entrar no céu. Por quê? Porque eu amo o dono do céu. Porque nós amamos Ele. Então o grande perigo é esse. Começa a se vender, a negociar as realidades espirituais. E sabe o que acontece com quem negocia as realidades espirituais? Nós lemos aqui do versículo 20, nós lemos em 25, né? 25. Depois de que Jacó vai embora, no capítulo 26, Esaú some, desaparece do relato bíblico, e ele só vai aparecer lá em 28, 6 e 9, quando passaram-se 20 e tantos anos, ele sumiu, Esaú sumiu 20 anos da história bíblica, desapareceu. Por quê? Porque ele deixa de ser importante para a eternidade. Ele desprezou a eternidade, então ele deixa de ser importante para a eternidade. E ele desaparece da história bíblica por 20 anos. E ele só vai reaparecer de novo no capítulo 28, versículos 6 e 9, quando Jacó está voltando. E ele acontece assim, vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara, ele vai aparecer lá para frente em 29, 33. Cadê? Não, para. Vai mais para frente. 33, né? Isso. Isso, obrigado, irmão. Ele só vai reaparecer no 33. Olha só. Viu Esaú, então, que se aproximava assim, e ele se prostrou, ele abraça Jacó, aqui no 4, então Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço, o beijou e choraram. 20 anos desaparecido do relato bíblico. Por quê? Porque deixou de ser precioso para a eternidade. Ele é precioso para a terra. Precioso para a terra. Para onde estão os olhos dele? Então isso aqui nos ensina, irmãos, que a nossa preciosidade está aonde os nossos olhos e o nosso coração estão. Se o nosso coração está na terra, nós somos preciosos para a terra. Mas se o nosso coração está em Deus, nós somos preciosos para Deus. Se o nosso coração está no céu, nossa preciosidade é o céu. Se o nosso coração está na eternidade, nós somos preciosos para a eternidade. E aí, por que Esaú então volta 20 anos depois a fazer parte do relato bíblico? Porque ele veio fazer algo que era da eternidade: perdoar o seu irmão. Ele veio para abraçar Esaú, para mostrar que a ira tinha se passado, para mostrar que eles estavam bem de novo, havia perdão e reconciliação. Perdão é da eternidade. Reconciliação é da eternidade. Amor é da eternidade. Aí então vale a pena ele voltar para o relato bíblico. Só que depois disso ele desaparece de novo. E ele vai aparecer de novo só no funeral do seu pai.
e aí some de novo. Querido, não queira sumir da história do eterno. Não queira sumir da história do eterno. Que nós possamos, meus queridos irmãos, viver amando a Deus. Para terminar aqui, Hebreus 12:16 diz assim: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. A palavra de Deus diz que nós não sejamos como Esaú, que era tido pelo céu como um imoral e um profano. A palavra do Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. O que é ser profano? É o contrário de ser santo. Que não haja profanações nas nossas vidas, mas que nós vivamos pela ótica de Deus. Ame a Deus. Você precisa amar a Deus. Sabe, Esaú aqui, ele fez coisas nesse meio tempo terríveis. Ele sabia que os seus pais não aprovavam o casamento com as cananeias. E Esaú, então, ele, aí sim no versículo 28, 6 e 9, sabendo disso, ele então, vendo Esaú, que Isaque abençoara Jacó, enviara para Padã-Arã para tomar lá a esposa, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó estava obedecendo ao seu pai e sua mãe, indo para Padã-Arã, eles também sabendo que Isaque, o seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, o que Esaú fez? Ele foi à casa de Ismael, e além das duas mulheres cananeias que ele já tinha, ele toma por mulher a Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão, e a irmã de Nebaiote. Ele pega mais duas cananitas, ou seja, eu quero arreliar mesmo. Quero arreliar. Esse é o grande problema de se desprezar as realidades espirituais, que começam a desprezar o amor de Deus. Quem vive assim se torna um rebelde. Agora sim eu vou terminar. Que diz assim, Salmo 78:8: eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. É assim que acaba uma pessoa que despreza as realidades espirituais. Melhor dizendo, é assim que acaba um cristão que despreza as realidades espirituais. Tua espinha gelou? Se não gelou, que medo, que pena que não gelou. Você ficou com medo? Não, que pena. Porque como o pastor Geraldo leu hoje aqui, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. Que você tenha medo disso. E que você possa viver sem desprezar as realidades espirituais na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Por 2 cultos seguidos, para falar a verdade, por 3, porque hoje de manhã, se você não veio para o culto, você perdeu um cultão. É ou não é, pastor Gustavo? Quem estava aqui, hoje nós nem tivemos escola bíblica dominical, porque Deus operou grandemente essa manhã aqui, meu irmão. Amém? Quem esteve aqui hoje falou: Jesus, o homem estava com o fogo de Deus. Mas o Espírito de Deus fez grandes coisas. Por 3 cultos, eu preguei sobre as realidades espirituais. Deus me pediu isso. E eu entrego para você, para a igreja, que você possa repensar a tua vida. Vou fazer de novo a pergunta que eu fiz de manhã. O que direciona a tua vida? A terra ou o céu? Para onde você quer que seus filhos estejam indo? Para o inferno ou para o céu? A maior herança que você pode deixar para os seus filhos é Jesus Cristo de Nazaré.
é a fé no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Muitos pais às vezes perguntam assim: aonde eu errei? Você errou em não ter entregue o teu coração ao Senhor Jesus. Você errou em não ter amado a Jesus Cristo de Nazaré. Esse foi o teu erro. Você deu carro, você deu casa, você deu estudo, você deu tudo para o seu filho, mas você não deu o essencial: o amor a Deus, o amor a Jesus Cristo de Nazaré. Porque o inferno vai estar cheio de PhDs, o inferno vai estar cheio de bilionários, o inferno vai estar cheio de pessoas letradas, mas não vai ter um só cristão que ame a Deus no inferno. Mas no céu só entrarão aqueles que amam a Deus, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aqueles que viveram as suas vidas para agradar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Há um hino batista que diz assim: o Rei está voltando. A senhora lembra desse hino? O Rei está voltando. Como eu queria saber cantar, como eu queria saber cantar. Eu sei, eu só não canto bem. Como eu queria cantar bem, porque esse é o hino que eu mais gosto. Vocês não sabem cantar porque vocês não são batistas, vocês são nazarenos, não é? Eu também não sou batista, né? Mas a senhora era batista. Sabe cantar? Sabe cantar? Lembra o hino? Vem aqui então. Não? Amém. Então a senhora vai preparar, hein? Aleluia. Glória a Deus. Olha aí, bênção. Vamos ficar em pé, irmãos? Deus ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Santo Deus ajuda-me, Santo Deus ajuda-me a ser
Uma certa vez, num dos muitos sermões que Jesus fez, viajando ali pela Palestina, Jesus faz um discurso que ele traz as realidades espirituais, como eu estive pregando aqui há 2 semanas. E muitas das pessoas ali, diz a palavra de Deus, que elas se escandalizaram com aquilo que Jesus disse. E elas pararam de seguir a Jesus, elas foram embora. Porque Jesus, naquela dureza, mas numa verdade, numa realidade espiritual, as pessoas falaram: ah, não é bem isso que eu quero. E aí Jesus então vira para os 12, aqueles que tinham sido consagrados, chamados ao serviço especial, e disse: e vocês? Também querem ir embora? Podem ir. Querem ir? E eles assim responderam: Jesus, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só Jesus tem as palavras de eternidade. Eles ali estavam dizendo: nós não vivemos mais pela terra, nós vivemos pela eternidade. E vocês, ao ouvirem semana passada e essa semana, querem ir embora? Ou podem essa noite dizer como os discípulos: para quem nós iremos, pastor? Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Quem pensa assim hoje, essa noite, levanta a sua mão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Abaixa tua mão. Essa noite, Jesus quer dar a oportunidade para você. Porventura, há alguém aqui essa noite, ou até que nos assistiu pela internet, que quer entregar sua vida a Jesus Cristo essa noite, dizer: eu quero viver para Jesus. Alguém quer entregar sua vida a Jesus essa noite aqui? Levanta sua mão, só faz um aceno, não vou te chamar, não vou te constranger. Alguém porventura quer entregar sua vida? Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Oh, aleluia. Mais alguém? Mais alguém quer entregar a vida a Jesus aqui essa noite? Olha, eu não consigo ouvir, mas no céu começaram palmas, porque alguém entregou a vida a Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alguém aqui essa noite quer se reconciliar com Jesus? Você, olha, estava desviado dos caminhos do Senhor. Jesus te trouxe essa noite aqui, falou com você, teu coração está pulando, saindo pela boca, está um calor no seu peito, e você quer se reconciliar com Jesus essa noite. Alguém porventura querendo se reconciliar aqui essa noite com Jesus? Levanta a sua mão. Também não vou te constranger, o máximo que vamos fazer é bater palma. Alguém querendo se reconciliar com Jesus aqui essa noite? Pastor, eu hoje volto para Jesus, é hoje, é agora. Alguém aqui essa noite? Levante sua mão. Não? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós só precisamos ser simples como Jesus. Ser simples como Jesus. Eu fico imaginando, sabe, uma coisa. Se nós pensássemos pela eternidade, nós veríamos que esse culto valeu a pena demais, porque Jesus mobilizou uma multidão de pessoas para uma pessoa entregar sua vida a Jesus. Aleluia! Glória a Deus por isso. Não são os sapateados, não são os gritos, é o amor de Deus. Seja simples como Jesus, seja humilde como Jesus, seja santo como Jesus Cristo de Nazaré. Fecha teus olhos, curva tua fronte, palma as tuas mãos aos céus. Eterno e glorioso Senhor, Tu és o dono desta igreja. Há um dia que nós veremos a cidade celestial descendo linda do céu como noiva adornada para o seu noivo, como hoje nós vimos em Apocalipse 21. E aqui, meu Deus,
Eu entendo que existe um povo que te ama demais. E se ama o Senhor, é conhecido por ti. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Por isso habita no nosso meio. Derrama o teu Espírito, Senhor, no meio dessa igreja. Ah, Jesus, não se aparte de nós o teu Santo Espírito por causa dos pecados, como Davi assim escreveu no Salmo 51. Mas que tu passeies conosco, que tu andes conosco todos os dias das nossas vidas, para que nós tenhamos, Senhor, sempre no nosso coração, que o morrer é lucro, mas o viver é Cristo, como assim Paulo disse, Senhor. Que aqui enquanto estivermos, Senhor, nós possamos viver uma vida que te agrade, que teus olhos, Senhor, tenham prazer ao percorrer todo o universo, todos os planetas que o Senhor criou, os mares, os rios, e ao encontrar a nós, tu não queira tirar os olhos de cada um de nós. Que quando o Senhor olhar, Senhor, dentro do peito de cada servo e serva tua que aqui estão, e contemplar um coração que te ama, o Senhor possa dizer: eu encontrei, eu não quero mais parar de olhar, porque esse meu filho me ama, essa minha filha me ama. Senhor, nós te amamos, nós somos a tua noiva, e nós queremos nos preparar, como a noiva se prepara para o noivo, para o dia do casamento. É assim que nós queremos, Senhor, que todos os dias das nossas vidas sejam o dia da noiva, que nós nos preparemos, porque o Senhor vai buscar a sua noiva, e um dia, Senhor, estaremos contigo nos ares, a noiva adornada de finos trajes de justiça, cheia do Espírito Santo. Vem buscar tua noiva, vem buscar tua noiva, Jesus, e que aqui, Senhor, o Senhor encontre a sua bela noiva, adornada pelo teu Espírito. É isso que nós pedimos, Senhor. Que a tua graça seja inundante nos nossos corações, e que nós ardamos de amor por ti todos os dias das nossas vidas. Abençoa-nos com a tua presença, com o teu fogo, Espírito. Abençoa-nos com o teu caráter. É o que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Nazaré. Amém e amém. Dá uma linda salva de palmas ao eterno Deus. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Aleluia! Seja simples como Jesus. Vai na paz.